E em setembro desse ano completou 29 anos de aprovação o Código de Defesa do Consumidor, que traz regras e garante uma melhor relação de consumo, além de ser uma importante ferramenta, um instrumento para combater diversos abusos, porque seja na prestação de serviços ou no comércio, as práticas abusivas cometidas por empresas e comerciantes se tornam cada vez mais comuns e acabam atingindo consumidores que não sabem como identificar, para fazer as denúncias. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Bruno Mota, no nosso quadro Direitos e Deveres dessa terça-feira. Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes da TV Sol, em especial os patoenses. Bruno, a gente sabe que levar vantagem não é intenção da legislação, do Código de Defesa do Consumidor, mas os consumidores eles precisam estar atentos quais são os seus direitos. Perfeitamente, Roberta. O Código de Defesa do Consumidor ele tem alguns princípios norteadores da relação do consumo. Dentre eles, um dos principais que eu destaco seria a conveniência da divulgação ampla e aberta da propaganda ou publicidade do produto, do fornecimento de serviço. E a gente sabe assim que os direitos do consumidor é muito amplo, Então são várias situações. Mas nós vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, a venda casada em bancos. Venda casada, Você vai de repente fazer um empréstimo, um exemplo aqui. Você vai fazer um empréstimo, aí na hora lá eles oferecem um seguro, Porque se acontecer alguma coisa, é o que é conhecido venda casada. É permitido por lei isso? Perfeitamente, Roberta. É interessante nós fazermos análise caso a caso e aí não é só vetada essa conduta na questão bancária. E assim bem como o Código do Consumidor traz um artigo específico que venda compra casada e venda casada em todo e qualquer serviço fornecido, seja ele por fornecedor, por qualquer meio ou tipo. Existe uma resolução, uma normativa do Banco Central, se não me falha a memória, ela data de 2001, e aí ela trata o seguinte: expressamente ela viola e condena qualquer conduta que venha a condicionar uma venda à contratação de um outro serviço. Por exemplo, eu vou contratar o serviço de cartão de crédito e aí se eles me oferecem o serviço de seguro desse cartão de crédito. Esta conduta ela é vetada pelo Código de Defesa do Consumidor e especificamente pela normativa, se não me falha a memória, de 2001. Então o consumidor precisa ficar atento, mesmo que seja oferecida essa venda casada, mas ele não é obrigado a aceitar. Sim, perfeitamente. Infelizmente, prática corriqueira, mas aí o consumidor ele tem que estar alerta, ele tem que procurar seu advogado de confiança, ele tem que procurar os órgãos de proteção, que aqui na cidade de Patos nós temos exemplo, o PROCON municipal e o PROCON estadual, e ele está alerta a todo esse tipo de conduta. A venda casada, ela em miúdos, em resumo, quando se oferece um serviço condicionado à contratação de um outro. Então, por exemplo, eu financio um carro, mas para financiar o carro ele tem que me vender o seguro desse carro. Isso sim é uma venda casada e é ilegal. Pronto, muito bem. Bruno, vem chegando o final do ano, E começa as famílias a fazer os planos, para a merecida folga, aí happy hour com os amigos, um jantar com a família. Aí quando você chega no restaurante, tem lá um artista tocando para deixar aquele ambiente mais agradável. E a pergunta é, o couvert artístico, o pagamento é obrigatório ou não? É interessante esclarecer, como eu falei no início, é importante caso a caso. O couvert artístico ele é obrigatório mediante uma condicionante. Qual? Tem que haver publicidade na divulgação da informação e do produto. O couvert ele só é obrigado a partir do momento que o consumidor, ao adentrar o estabelecimento, ele tem a informação, ele tem acesso por meio de divulgação, seja ele um cartaz, seja ele um informativo, seja ele um garçom que o aborde e informe que vai ter um espetáculo, algo artístico naquele estabelecimento, e ali será cobrada uma taxa. E essa taxa tem que ficar esclarecida. Se é cobrada por mesa, se é cobrada por indivíduos que estão sentados na mesa. Eu sempre oriento o pessoal que lida com a área de comes e bebes, restaurantes e bares, que façam uma espécie de cartaz, uma espécie de impressão de um documento e afixe no local onde o consumidor ele tem acesso a essa informação ao adentrar o estabelecimento. Porque se o consumidor de repente disser, não, mas eu não sabia, se eu soubesse eu teria ido embora, como é que fica? Ele fica isento de pagar? Perfeitamente. Ele pode se furtar
de pagamento, porque ele não foi avisado previamente. O que acontece? Eu devo escolher os locais em quais eu vou andar. A música que vou ouvir, a alimentação que vou consumir, bem como a bebida. Se eu sei que vai tocar determinado grupo ou apresentação artística e será cobrada uma determinada taxa, eu posso me furtar dessa cobrança e me dirigir a outro local. O que não pode acontecer é eu, consumidor, ser induzido a sentar naquele local e ao final na minha comanda vir cobrado uma taxa, um valor específico, porque aquele artista se apresentou. Isso tem que estar muito bem claro, muito específico ao consumidor. E eu sempre oriento que seja na entrada do consumidor ao estabelecimento. Exato, aí evita qualquer tipo de problema, perfeitamente, né? Perfeitamente. Ótimo. E quando a pessoa, Bruno, compra um produto que apresenta algum tipo de problema, o fornecedor tem quantos dias para resolver? E no caso de depois desse prazo que ele tem para resolver, o produto continuar com o mesmo problema, o que o consumidor pode exigir desse fornecedor? Perfeitamente. É um assunto que vai demandar um pouco mais de tempo, mas vamos tentar ser sintético e rápido. No Brasil existe basicamente 3 tipos de contrato, de garantias. A garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida. A garantia legal é aquela que a lei traz, a lei nos apresenta, que seria o prazo de 90 dias, certo? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que todo produto ele tem a garantia de 90 dias. A garantia contratual, que é muito comum nessa nossa região, que é aquela que você se dirige a qualquer loja de departamento, compra um celular, uma máquina de lavar, uma geladeira, e aí eles dão uma nota fiscal ou lhe dão um termo de garantia que lá apresenta 12 meses como garantia. E também temos a garantia estendida, que seria aquela que, por meio de contratação de um serviço de terceiro, você paga uma determinada quantia ou taxa e ela estende por 1 ou mais 2 anos. A garantia contratual, ela não absorve a garantia legal. O que isso quer dizer, Bruno? Então, se você compra, por exemplo, um celular, e esse celular você recebe um documento informando que se tem 12 meses de garantia. Na prática, nós não temos somente os 12 meses, nós temos os 15 meses, porque seriam os 3 meses da garantia legal, mais os 12 meses da garantia contratual. Se você contrata aquela garantia, que se paga um valor, 50, 100 reais, o que seja, por mais um ano, você teria os 12 meses da garantia contratual, os 12 da garantia estendida e os 3 da garantia legal. Bruno, mas por exemplo, se eu comprei esse celular que você deu o exemplo, aí ele chegou, aí ele está com a câmera não está funcionando. Então, ele está no prazo da garantia dos 12 meses, mas por exemplo, já veio com defeito, então quantos dias a empresa tem para me devolver consertado? Tem até quantos dias? Até 30 dias, menos, mais? Especificamente, esse se chamaria o vício redibitório, que é um vício oculto, um vício dentro do aparelho, que nós só vamos identificar com o uso do aparelho. O Código de Defesa do Consumidor nos dá a possibilidade do fornecedor, após receber esse produto, ter o prazo de 30 dias para efetuar o serviço. O que acontece? Esse produto foi para o conserto e ele voltou especificamente à câmera. Vamos numa situação hipotética, os 3 meses da garantia contratual, mais os 12 meses da garantia os 12 meses da garantia contratual mais os 3 meses da garantia legal, 15 meses. No 14º dia, o telefone apresenta um problema na câmera. Ele vai para o conserto, passa um pouco de tempo e ele volta, já tem expirado a garantia. E aí a câmera novamente volta a apresentar problema. O que acontece? Eu tenho 2 opções e uma dessas opções se abre mais 3. Eu posso reenviar o bem para a garantia, porque quando ele volta do conserto e eu não tenho mais a garantia expressa, seja ela legal, contratual ou estendida, o Código de Defesa do Consumidor me dá sobre aquela câmera que apresentou o problema mais 90 dias. Então, eu não tenho mais garantia. O aparelho voltou e ele novamente apresentou um problema na câmera. Então, eu tenho mais 90 dias. Esse aparelho ele vai para o conserto e ele volta. O Código de Defesa do Consumidor ele me abre a possibilidade de escolher 3 alternativas. Seja ela o pagamento imediato da quantia que eu desprendi para adquirir o objeto. E essa quantia ela tem que ser em cima da nota fiscal, corrigida de juros e correção monetária. O abatimento proporcional, você chega e conversa com o gerente, ele diz, perfeito, esse aparelho custa X, para nós não recebemos ou devolvemos o dinheiro e eu quero o aparelho, todo custo eu quero o aparelho. Então nós vamos lhe ressarcir uma quantia X a tipo de abatimento, ou a troca por aparelho similar. E aí é interessante, Roberto, a troca do aparelho similar, porque por vezes aquele produto ele saiu de linha, ele não está mais em circulação. Então,
o consumidor ele não é obrigado a ficar um título de crédito na casa ou receber um produto, um aparelho mais barato. E sim um equiparado, que eu entendo quanto jurista, que esse tem que ser um pouco acima e nunca abaixo do valor inicialmente pago. Muito bem. Bruno, e diante de um serviço que eu contratei que não teve a qualidade exigida, o que é que eu posso, como consumidor, exigir desse fornecedor? Que ele refaça o serviço, que ele devolva o dinheiro, que ele dê um desconto? Por exemplo, na minha casa está com problema de vazamento, eu contrato uma empresa para resolver. E aí ela faz o serviço e o vazamento volta a acontecer. Então, o que eu posso exigir deles? Que eles refaçam o serviço? Perfeito. É interessante sempre procurar uma ordem de serviço. Hoje em dia, nós, dos profissionais liberais, temos como nos resguardar pela questão do WhatsApp. Nós contratamos um serviço e pedimos o orçamento e o que vai ser executado pelo WhatsApp. Aquilo ali serve como meio de prova. O que é que acontece? A título do exemplo do vazamento da água. Vai ser comprado o material, vai ser adquirido. Voltou o vazamento no mesmo local em que foi consertado, ele tem mais 30 dias para efetuar o serviço gratuito. Vale salientar que o serviço é de modo gratuito. Não concluído o serviço, não satisfeito o consumidor, abre-se aquelas 3 possibilidades primeiras do Código Consumidor, que seria a restituição, o abatimento ou a reexecução. Bruno, e no caso de publicidade abusiva e enganosa, como é que o consumidor pode se sair disso? Perfeito. É bem interessante que para todas essas práticas, as que nós conseguimos identificar de pronto, já tentar uma solução de imediata. Chama o gerente, chama o vendedor, alguma coisa do tipo. Ou procura-se o PROCON, seja municipal ou estadual, e o seu advogado de confiança. A publicidade, e aí temos que salientar, a publicidade toda voltada para a criança ela é abusiva. Não existe publicidade para a criança que não seja abusiva. A publicidade para ser abusiva, ela tem alguns critérios que demandariam um pouco mais de tempo para nós debatermos. Mas seria aquela que induz o consumidor a erro. Como eu falei no início da conversa, toda a publicidade, todo serviço, todo fornecimento de produto e serviço, ele tem que ser claro, ele tem que ser... Muitos empresários, eles incorrem no erro de induzir o consumidor a determinada prática e aí eles cometem crime ou publicidade abusiva. É só deixar claro, a venda é à vista subtende dinheiro e cartão débito. A vista é a prazo, então tem que especificar, é cheque, é cartão, parcelamos em tantas vezes, o valor é diferenciado. É sempre deixar muito claro, evita-se aí uma pancada de problemas. Bruno, não sei se você acompanhou, a gente mostrou uma reportagem no caso de vários alunos que foram lesados por uma autoescola aqui em Patos, que acabou fechando as portas e aí ficou o processo em andamento, né, de tirar a carteira, fora o prejuízo financeiro. Nesse caso, né, o que eles podem exigir? De início, como foi dito na reportagem, procurar a delegacia, porque você faz se resguardar, você faz valer seu direito. Em um segundo momento, procure seu advogado de confiança e, caso você não tenha condições, você procurar a Defensoria Pública. Essa escola, essa autoescola, muito possivelmente, ela tem patrimônio. Seja ele os veículos que serviam como meios para aprendizagem, seja uma moto, seja um carro, um computador, um birô, e aí vai se entrar com ação, vai pedir esse bloqueio desses bens. Existe uma coisa chamada desconsideração da pessoa jurídica. O que é isso? Quando o empresário ele se furta da sua obrigação, se pede afastamento da pessoa jurídica, porque geralmente há uma dilapidação de patrimônio, pede-se afastamento da pessoa jurídica e ataca diretamente o patrimônio da pessoa física. Então, não mais atacará o patrimônio da pessoa jurídica, a autoescola, porque muito possivelmente ele deve ter dilapidado o patrimônio, mas sim vai atacar o patrimônio da pessoa física, do proprietário e ou responsáveis pela autoescola. Bruno, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso quadro e foi muito esclarecedor o bate-papo da gente sobre o direito do consumidor. Muito obrigada e boa tarde. Pois não, Roberta. Estamos sempre à disposição, a OAB Patos tem essa parceria excelente com a TV Sol. Estamos à disposição que no couber da Comissão de Defesa do Consumidor estarei presente. Muito obrigada. E a relação do consumo, ela precisa ser bem analisada, como foi colocado aqui pelo advogado Bruno, para que a pessoa realmente tenha o direito que está buscando, né, de forma coerente. Por isso, ter informação e conhecimento é tão importante. E semana que vem a gente volta novamente com o nosso quadro de Direito.